Boa noite. Funcionários municipais estatutários de Santos ficaram sem atendimento na Santa Casa da cidade desde segunda-feira. O serviço deve ser normalizado à meia-noite. Desde segunda-feira, a Santa Casa de Santos não estava atendendo os funcionários estatutários da prefeitura da cidade. O serviço foi paralisado por causa de falta de repasse de verba no valor de R$ 800 mil por parte da Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal, a CAPEP. Queremos que a Santa Casa, como um hospital referência, volte a nos atender. Queremos que seja pago o valor justo, exigimos da CAPEP um pouco mais de transparência nos dados para que nós possamos saber ao certo o que é que está havendo. E pedimos para que os servidores tenham um pouco de calma enquanto estamos discutindo administrativamente, tanto através do Conselho Fiscal como através do Conselho Administrativo, que procurem o serviço de outros hospitais que também são conveniados com a CAPEP. Representantes da Santa Casa de Santos e da CAPEP se reuniram na tarde de hoje para chegar a um acordo e retomar o atendimento aos cerca de 13 mil servidores. Houve uma divergência de valores entre a Santa Casa e a CAPEP e o serviço foi suspenso desde segunda-feira passada. Hoje foi tudo acertado, a CAPEP não deve mais nada para a Santa Casa, certo? E a partir de 0 hora os serviços serão todos retomados. A CAPEP Saúde, ela tem como fonte de financiamento os 3% é descontado da folha de pagamento de cada um dos funcionários. Independente de quanto ele ganha, 3% nós recebemos o valor. E para cada 3%, a Prefeitura coloca mais 4% deste valor. Então, este é o repasse que nós recebemos e com esse repasse nós fazemos todos os nossos pagamentos, que são médicos, clínicas e os hospitais. O feriado prolongado deve ser de muito lixo na região. 3 cidades da Baixada Santista estão sem os serviços de limpeza urbana. O motivo é a paralisação da Terracom por falta de pagamento das prefeituras. Já não bastava o entulho nas praias e em vários bairros de São Vicente, agora a população também tem que conviver com o lixo doméstico na porta de casa. Isso é uma vergonha, isso é serviço prioritário numa cidade e a cidade está na situação que está. É uma vergonha para a gente que mora aqui, né, e para o prefeito também, né? Barata, rato, principalmente. No centro da cidade, em frente às lojas, sacos de lixo se acumulam. Terrível, eu não queria nem parar, dá até nojo, né? Simplesmente isso, é que ele queria apreciar um pouco a cidade, mas infelizmente nós já estamos indo embora. Uma cidade tão bonita, a primeira cidade do Brasil, e está nesse estado assim, ó, abandonado. O motivo para essa sujeira toda é a paralisação da Terracom, responsável pela coleta do lixo urbano na cidade. Segundo a Terracom, a prefeitura tem uma dívida de R$ 9 milhões. E essa situação não acontece só aqui em São Vicente, não. Outras 2 cidades da região também passam por esse problema e tiveram um serviço paralisado. Cubatão tem uma dívida com a empresa de R$ 15 milhões e Guarujá, 21 milhões. E a Prefeitura de Santos também possui uma dívida de R$ 70 milhões com a Terracom. Mas os serviços não foram paralisados na cidade. Já a administração municipal de Cubatão informa que está negociando com a empresa para a retomada da coleta que foi parada ontem. E Guarujá esclarece que não está em débito com a Terracom há mais de 90 dias e que irá quitar as dívidas até a próxima quarta-feira. O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou uma liminar do município e determinou o retorno das atividades no fim da tarde. São Vicente não respondeu nossos questionamentos até o fechamento desta edição. E o Tribunal de Justiça de São Paulo expediu uma liminar determinando que a Companhia de Desenvolvimento de São Vicente exonere todos os cargos comissionados de assistentes. Ao todo, cerca de 400 funcionários devem ser demitidos. A decisão aprova parcialmente uma denúncia feita pelo Ministério Público de que os comissionados estariam ocupando os cargos sem nenhum tipo de processo seletivo. A Codesave tem 120 dias para acatar a medida. Ainda em São Vicente, mais uma vez, moradores participaram da reunião do Conselho de Segurança. Eles cobraram mais policiamento. O encontro aconteceu na Associação Comercial da cidade.
Amaury mora na cidade náutica há 32 anos. Nos últimos meses, ele afirma que os assaltos aumentaram e ele teve que colocar grades e alarme em casa. É um paliativo, mas é uma ação efetiva, fazer alguma coisa para inibir, para tentar frear a atitude de bandido, por exemplo, né? Ele e os vizinhos da rua criaram até um grupo no WhatsApp para avisar sobre alguma movimentação estranha. São muitas pessoas verificando, olhando se há algum problema, para tentar, assim, se houver a necessidade de chamar uma viatura, avisar a polícia, por exemplo, né? Os assaltos e a insegurança também são frequentes no bairro Vila Valença, onde Edson vive há 15 anos. Sexta-feira na feira tem muitos problemas, muitas ocorrências de assalto e roubo. E precisamos de uma segurança maior, com certeza, sexta-feira, porque devido ao grande movimento que a feira tem, né? Fica fácil para eles agirem, para os ladrões agirem. Em busca de mais policiamento, eles participaram da reunião do Conselho de Segurança de São Vicente, que contou com a presença de representantes do Exército, do 2º Batalhão de Ações Especiais e da Polícia Militar. As pessoas vêm aqui, relatam seus problemas, passam informações importantes para nós. E com esse retorno da população, o que já pode mudar? Um aumento do policiamento em alguns bairros, em alguns locais? Como a gente tem algumas ocasiões em que as pessoas não registram o BO, que é uma coisa que a gente recomenda, o registro ele sempre deve ser feito de qualquer ocorrência, o importante dessa reunião é que aquelas pessoas que por algum problema não conseguiram registrar a ocorrência, elas não se repassam essa ocorrência e isso serve para subsidiar o nosso planejamento do nosso emprego, né, das nossas viaturas. No último encontro que aconteceu no mês passado, Sérgio, junto com outros estudantes da Unesp, apresentaram uma pesquisa que mostra os constantes assaltos ao redor da universidade. Depois disso, ele afirma que o policiamento melhorou. Inclusive, 2 vezes por dia a gente vê a viatura parando na frente da faculdade, às vezes os policiais entram, eles ficam um tempinho ali, e depois eles saem. Mas agora quando a gente anda na região, a gente encontra viaturas mesmo passando por ali, o que era uma coisa que a gente via raramente. Essa é a 11ª reunião promovida esse ano pelo CONSEG. A polícia moderna hoje ela trabalha através de estatística e o CONSEG ele é um órgão receptor de dados para essa estatística. Ou seja, a gente está ouvindo a comunidade nos reclamos do furto, do roubo e chega ao conhecimento da polícia. Nas estradas, a Ecovias espera que até 400 mil veículos desçam a serra para passar o feriado da Proclamação da República no litoral paulista. Neste momento, o sistema está na operação Descida. Quem segue para a Baixada Santista utiliza as 2 pistas da Anchieta e a pista sul da Imigrantes. Já quem vai para a capital tem como opção apenas a pista norte da Imigrantes. Caderno Regional dá sequência agora à série de entrevistas com os vereadores eleitos de Santos. Nós conversamos hoje com o vereador Adilson Júnior, do PTB, que teve 2.414 votos. Adilson, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Caderno Regional. Você ainda é muito jovem, né, Adilson? Mas você é o mais jovem, aliás, da Câmara, né? Na atual, sim. Na atual legislatura. Mas apesar disso, você já tem uma experiência. Você se elegeu em 2008, depois em 2012. Uhum. Mas a Câmara terá aí uma renovação de pelo menos 8 estreantes, né? Isso é bom, isso é ruim, isso atrapalha no trabalho da Câmara, já que esses novos representantes, de alguma maneira, ainda têm que se adaptar ao sistema de trabalho da Câmara Municipal? Boa noite, Irineu. Boa noite aos amigos telespectadores da Santa Cecília, do Caderno Regional. Eu acho que todo o processo ele necessita de uma oxigenação, né? Toda a renovação ela é saudável, ela é benéfica, né? Quando vem para acrescentar, para de fato contribuir, né? E eu acho que o processo político passa de fato por essa renovação, nem sempre uma renovação por faixa etária, ou seja, de idade, mas uma renovação de ideias, né, de pessoas. E a Câmara demonstrou isso. O que mostrou nessa eleição é que, na verdade, essa renovação aí sim se deu na questão da idade. Você vê que por 2 legislaturas que eu estou lá, eu sou mais jovem. Ou seja, na minha primeira, quando eu entrei com 28 anos, né? E depois, agora, no findando essa legislatura com 35, ou seja, continuo sendo mais jovem. E você vê que agora perdi esse posto. Ah, vai perder com certeza. Já perdi o posto de entrada, mas o que é saudável. A Audrey que teve aqui é mais nova, né? Provavelmente que você. Não, a Audrey tem, eu acho que tem 40 anos, né? Já tem 40 Audrey? Os mais novos são o Fabrício DVD, acho que o Bruno Orlandi também tem menos idade. Bom, de qualquer forma é uma boa renovação. Sem dúvida. A gente espera que realmente eles façam um trabalho
bom e melhore a situação. Agora, Adilson, em 2012 você estava no PT, você era a oposição do Executivo. No final do mandato você mudou para o PTB, se reelegeu, e você passou a fazer parte da coligação que reelegeu o atual prefeito. Exato. Por que essa mudança? E o que muda para você agora nessa situação? Primeiro, eu acho que o que me levou a mudar, né, foi a questão de eu estar incômodo realmente na questão do PT naquele momento. Né, primeiro por tudo isso que está passando no partido, e quando você tem mandato, esse rótulo se acentua, né, ou seja, as pessoas te cobram mais por você estar numa agremiação que está passando por toda essa problemática, ou seja, e aí aquilo de alguma forma me deixou numa situação difícil, delicada. Eu não tinha mais argumentos para tentar contrapor, né, as questões que envolviam o partido, e mais do que isso, que eu não conseguia mostrar que eu não fazia parte daquilo, como muitos filiados até hoje, né, do partido também não fazem parte de nada disso. Ou seja, mais discutindo com o meu grupo de apoio, discutindo com a família, achei por melhor sair da questão do PT. E enxergava, né, que de certa forma a gente precisava construir juntos uma sociedade mais justa, né, uma cidade melhor. E via, como continuo vendo, no governo do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, todas essas, não só boas intenções, mas um trabalho realmente com todas as dificuldades que a vida pública te coloca, ou seja, mas um projeto para a cidade benéfico, positivo, não é? O que me levou, então, a entrar na sua base de sustentação na Câmara e, além disso, né, ser mais para que proponha também algumas questões, seja em projetos, requerimentos ou discussões através do âmbito do Legislativo, que pudesse fazer com que a gente fizesse essa transformação ou pautasse a cidade para esse momento que a gente está vivendo. A gente sabe que a cidade de Santos tem um grande número de idosos, né? A própria prefeitura divulgou números aí dizendo que 20% da população são de idosos. E você é justamente presidente da Comissão de Defesa dos Direitos ao Idoso. Quais os projetos, os planos, as atitudes que você busca para tentar, de alguma maneira, propiciar melhor qualidade de vida para essa faixa etária da população, Adilson? Danilo, a Comissão Permanente do Direito do Idoso foi uma lei minha, ela não existia enquanto fomento de política pública. Nós temos hoje 17 comissões permanentes na Câmara, e quando eu adentrei em 2008, isso já era uma luta da então vereadora Sueli Morgado, e ela existia enquanto SEV, ou seja, aquela que a cada momento o vereador tem que instaurar. E comissão permanente não, ela, como o nome já diz, ela é permanente, ou seja, ela é uma política pública recorrente na Câmara, independente se um parlamentar queira abrir ou não. Então, desde que eu entrei, eu entendi que a gente precisava, de fato, criar políticas públicas ou potencializar aquelas que já existiam, voltada para a questão dos idosos, né? Então, hoje a gente tem essa comissão permanente. Ou seja, aqui, como você disse, nós somos a cidade com o maior número de idosos do estado de São Paulo e, percentualmente falando, a cidade com o maior número de idosos do país. Então, isso faz com que você tenha uma responsabilidade também com essa faixa etária da sociedade. Ou seja, alguns que aqui nasceram e outros que, pela qualidade de vida, foram atraídos para a nossa cidade. Qual é o papel exato da comissão, Adilson? É isso, discutir políticas para aquela determinada comissão? Porque você participa de outras comissões também, além dessa. Quais são essas outras comissões? Eu participo da Comissão do Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal, sou vice-presidente da Comissão de Finanças, essas as comissões permanentes. E algumas outras comissões especiais, né, como é a questão de moradia popular, por exemplo, que a gente participa enquanto especial. E essas comissões se reúnem para discutir políticas dentro dessas áreas, é isso? Exato. O princípio, realmente, das comissões, ela é discutir, fomentar essas políticas públicas envolvidas nos seus temas, né? A do idoso também é assim, ou seja, trazer para o âmbito do legislativo, que é o parlamento, né? onde, ou seja, há discussões, e levar isso enquanto intenções, enquanto requerimentos, enquanto projeto, enquanto, ou seja... isso que eu queria saber. Daí nascem requerimentos, projetos, e que de alguma maneira podem ser encaminhados para o Executivo, por exemplo. Sem dúvida. Nem sempre projetos. Às vezes, por exemplo, eu cito a questão dos SECONs, que foi ampliada a participação. Os SECONs são os centros de convivência, que são instâncias instaladas na nossa cidade, então na Zona Noroeste e na Zona Leste, ou seja, nós temos alguns SECONs que são
ambientes que propiciam ao idoso uma série de atividades, seja ela de entretenimento, ou seja, tem uma relação do poder público com a questão do idoso. Isso foi ampliado, né, alguns cursos também ampliados dentro do âmbito do SECOM, né, e fora dele. Por exemplo, eu fomentei dentro de um instituto, que é o Instituto Arte no DIC, que é instalado na Vila Gilda, no DIC da Vila Gilda, que é um lugar com menor IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano da nossa cidade, que atende a questão cultural. E a gente, através do Arte no DIC, conversando com o Zé Virgílio, hoje, por exemplo, tem cursos de crochê. Aí a pessoa fala, mas curso de crochê para o idoso? Só para ela ocupar o tempo? Não. Você imagina que algumas dessas mulheres idosas que hoje estão lá, através do crochê que nem sabiam fazer, hoje é a sua fonte de renda. Sim. Ou parte da sua fonte de renda. Algumas até exportam. Ou seja, então, esse é um dos exemplos de alguns outros que nós poderíamos citar. Digno de só elogios. Exato. Né? E que não existia. Né? Foi através dessa oportunidade que eu tive de conhecer essa política pública, falar com o Zé Virgílio, implementar lá, e a gente tem hoje essa atividade que passa hoje pela questão da idosa, por exemplo, ou da mulher não ter uma outra atribuição na parte da tarde ou que o valha e poder desenvolver. Passa a ser uma formação para que ela tenha outro tipo de renda, né? Ou ganhe uma nova fonte de rendimento. Sem dúvida. A sua base é a Zona Noroeste, não é? A minha base é a Zona Noroeste porque eu moro lá, nasci lá, né? A Vila Gilda, Zona Noroeste também. Eu tive a oportunidade de conhecer lá algumas vezes, né? Na zona. O que falta para que haja um equilíbrio maior em relação ao desenvolvimento que se tem aqui na chamada Zona Leste para a Zona Noroeste? Porque vai ano, passa ano, às vezes você vai lá e vê, principalmente na área do DIC, lá da Vila Gilda, melhorou, mas poderia estar ainda muito melhor. O que ainda precisa ser feito para que as diferenças não sejam tão grandes, Adilson? Acho que principalmente você propiciar a política pública da questão da qualidade de vida, né? E como eu te disse, uma das minhas lutas na Câmara é a questão de habitação. E você vê que a gente vive hoje em Santos um paradoxo. A gente nos últimos 4 anos tem uma fábrica, né? Tem uma possibilidade de entregar até o final do ano, e algumas dessas foram entregues, mais de 3.000 moradias do âmbito popular, mas você vê que é um paradoxo, ou seja, ao mesmo tempo que você tem uma produção de unidades habitacionais sendo feitas, ao mesmo tempo você tem o índice de favelização também sendo cada vez mais acentuado. Eu falo isso porque eu me lembro da época do prefeito Davi Capistrano, em que foi feito lá um projeto também na área do DIC, o déficit era de 10.000 habitações. Exato. Passados não sei quantos anos, o déficit aumentou ao invés de diminuir. Exato. E ele dizia, não, Irineu, em 8 anos a gente vai acabar com esse déficit de 10. E não acompanha. Por que não acompanha? O que falta? Uma fiscalização também em relação a isso? Não só fiscalização. Na verdade, a questão da fiscalização ela existe, mas ela também encontra várias barreiras. Né? Ou seja, você não consegue, de alguma forma, mitigar essa aceleração de um índice de favelização grande, ou seja, da mesma forma que você retira as pessoas e deveria naquele espaço não construir, passado pouco tempo já tem novas habitações irregulares naquele lugar. Então isso eu acho que é um grande desafio do poder público, né? Você conseguir fiscalizar essas novas que você construiu, que você outorgou e deu para uma família carente, para que ela não retorne, por exemplo, e não estou falando só da fiscalização de não permitir uma venda ou aluguel que o valha, mas principalmente reinseri-la. Que é o que acontece às vezes também, né? A própria pessoa que recebe essa outorga acaba repassando. Repassando. O que hoje tem mecanismos que permitem que você, se assim eu fizer, nunca mais você é inserido num programa habitacional no Brasil. Eu me lembro que as outorgas saíram até inclusive no nome da mulher, né? Hoje é assim. É assim ainda hoje. E você é inserido num banco, né, de dados e que você, por exemplo, se mudar de estado, ele é cruzado. Mas mesmo assim, mais do que a venda e por que isso acontece? Além dos fatores, às vezes, econômicos, mas a pessoa não se acostuma, por exemplo, a sair de um lugar que ele não convivia, por exemplo, com ninguém em cima, embaixo, e num ambiente menor. Então, você tem esta dificuldade de reinseri-lo nesta questão, numa nova cultura, digamos assim. E você não consegue ter este equilíbrio, ou seja, eu retiro e, ao passo que, como você disse, eu vou, ao tempo, diminuindo essas minhas habitações subhumanas, que são habitações subhumanas. Então, eu acho que esse é um grande desafio que precisa não só ser encarado, mas achar mecanismos que a gente consiga, de alguma forma, zerar, né, ou equilibrar
esse índice. Espero que você consiga nesse seu novo mandato agora, é claro, com a ajuda de todos os outros vereadores que estarão lá na Câmara. Adilson, muito obrigado, viu, pela sua participação, parabéns e boa sorte aí nesse novo mandato. Eu que agradeço mais uma vez, aqui agradecer o Caderno Regional sempre propiciando, né, essa interação com os nossos munícipes, esse telejornalismo regional que é bastante importante, e agradecer a gente poder publicizar aqui as nossas ações, estamos sempre à disposição. Obrigado. Obrigado você. O Caderno Regional recebe na próxima segunda-feira o vereador eleito Bruno Orlandi, do PSDB. A edição de hoje fica por aqui. Você pode enviar fotos, vídeos e sugestões para o WhatsApp da redação. O número é o 991411430. Você também continua bem informado no Santa Portal. Eu volto na segunda-feira. Bom final de semana e até lá. Tchau.